Oi, gente, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula de ontem, que vocês tenham gostado da aula de ontem, né? E agora nós vamos continuar a aula sobre os feudos, né? Então, nós vimos na aula passada que os feudos eram grandes extensões de terra, né? Extensões essas que se formaram após o fim do Império Romano e das invasões bárbaras, onde as pessoas elas saíram das cidades e foram para zonas rurais, para a zona rural, tá? Então a gente vai começar estudando agora como era dentro desse feudo que nós vimos na aula passada que começou a se formar, tá? Bom, então dentro do feudo a gente tinha as pessoas, né? E essas pessoas eram divididas em três principais classes. Então a gente tinha o clero dentro do feudo, que era a igreja. Nós tínhamos os nobres, que era o senhor feudal, os reis, e nós tínhamos os servos, que eram os camponeses. Bom, então a gente vai começar entendendo, né? O clero, a igreja, viu uma importância muito grande da igreja. A gente viu que a igreja ela era importante, as pessoas tinham uma fé muito grande na igreja católica, que era a igreja na época que só era permitida uma religião. E quando houve esse início da formação dos feudos, a igreja ela esteve junto com os nobres, ajudando na formação desses feudos. Por isso que elas passam a ter uma importância muito grande, tá? A igreja, então, ela estava lá no topo, era ela que mandava, ela que ditava quais eram as leis, porque elas estavam junto com os nobres. E aí a igreja também, ela tinha todo o discurso, né, de proteção divina, que se o nobre, se o senhor feudal, né, ele estivesse de acordo com a igreja, Deus ia proteger o feudo dele e tal, então tinha uma relação muito forte com a igreja. Aí os nobres, que eram os ricos, os senhores feudais, e os servos camponeses que trabalhavam para manter o feudo, tá? Bom, dentro do feudo nós tínhamos os senhores feudais. Então a gente já falou da igreja. Então na igreja o papa era o supremo, depois vinham os bispos e os padres, tá? Bom, e aí a gente tinha os senhores feudais. Quem eram esses senhores feudais? O senhor feudal era quem mandava no feudo, tá? E aí, para ser um senhor feudal, podia ser de duas formas. Ele podia ser sucerano. Então, quem era o senhor feudal sucerano? É o senhor feudal que era dono da terra. Ele tinha terra, tinha um feudo, ele era dono da terra. Mas aí a gente tinha aqueles senhores feudais que tinham muitas terras. Nobres, né? Reis que tinham muitas terras. E aí, para eles cuidarem de tantas terras, eles não davam conta. Então, o que eles faziam? Eles nomeavam alguém para ajudar eles cuidarem das terras. Então, eles tinham grandes extensões de terra. Eles dividiam essas extensões de terra e nomeavam pessoas para ajudar eles a cuidarem dessas extensões de terra. Quem recebia uma terra para cuidar dela era um vassalo. Esse vassalo, ele era senhor feudal? Ele era senhor feudal. Só que ele devia obediência ao sucerano. O sucerano não, o sucerano, ele era dono da sua terra, então ele era um dono total. O vassalo, ele cuidava do feudo, ali dentro do feudo ele era o senhor feudal, mas ele também devia obediência ao sucerano. Entenderam bem a diferença entre vassalo e sucerano? Sucerano era dono da terra e cuidava do feudo. O vassalo recebia uma parte de terra para cuidar, ok? E os camponeses que trabalhavam, né? Aí, esses
senhores feudais, como que eles se mantinham, já que quem trabalhava eram os camponeses. Uai, eles eram donos da terra. Então, a relação de trabalho era muito simples. Eu tenho a terra, você trabalha na minha terra, paga para trabalhar na minha terra e vive na minha terra de graça, né? Porque eu sou muito bonzinho, sou um senhor feudal, muito bom. Então o camponês trabalhava e ele morava de graça, né? Porque eu, entre aspas, de graça, porque ele trabalhava bastante, não era de graça. Mas na visão do senhor feudal e da visão da igreja, esse camponês estava morando de graça na terra, então ele trabalhava para pagar essa moradia. E aí, esse camponês, ele pagava, além de trabalhar, tinha alguns tributos que ele tinha que pagar. Dentre esses tributos, a gente tem a corveia, a talha, as banalidades, a mão morta e o tostão de Pedro. Bom, a corveia, né? O que era a corveia? A corveia, ela era a obrigação de trabalhar alguns dias por semana na reserva dos senhores feudais. Então, funcionava assim. Os camponeses tinham o seu pedaço de terra para plantar e tinha a reserva do senhor feudal, que era aonde o senhor feudal plantava os seus produtos agricultáveis. Mas era o senhor feudal que plantava lá? Não. Quem plantava lá? Eram os servos, né? Então, alguns dias por semana, trabalhava para o senhor feudal. Trabalhava na terra do senhor feudal. Então, alguns dias por semana, eles trabalhavam na terra do senhor feudal. Então, trabalhava de graça, né? Mantinha a terra do senhor feudal, mas sem receber em troca. Aí a talha era uma parte da produção, né, que eles produziam nas suas terras, que eram a reserva servil, ele tinha que entregar para o senhor feudal. Então, parte da produção tinha que entregar para o senhor feudal como um imposto. Então, eu já trabalhava. Então, 5 dias a semana. A 2 eu tenho que trabalhar lá na terra do senhor feudal. A hora que minha plantação estiver pronta, eu ainda tenho que entregar um pedaço uma parte da minha plantação para o senhor feudal. Quem tinha celeiro, quem tinha moinho, né? Moinho servia para moer o trigo. Quem tinha instalações, ferramentas, era o senhor feudal. Era tudo do senhor feudal. E aí, tinha que pagar para usar essas coisas. Pagar para usar as ferramentas e as instalações. Usar o moinho, usar o celeiro, tinha que pagar também. Havia a captação. O que era a captação? Era eu não coloquei a captação aqui, ó, faltou a captação. A captação era um imposto anual. Era um valor que se pagava de acordo com o número de pessoas que moravam na casa. Então, de acordo com o número de familiares, tinha um imposto que você tinha que pagar. Aí tinha o tostão de Pedro, que era o dízimo para a igreja e a mão morta. O que é a mão morta? Olha aí, que coisa, né? Se uma pessoa morria, um camponês morria, ele tinha que pagar uma multa. Por que ele tinha que pagar uma multa? Porque o senhor feudal entendia assim. Se você morreu, você deixa de produzir. Se você deixa de produzir, é prejuízo para mim, senhor feudal. Então, se você morreu, você tem que pagar uma multa por ter morrido, porque você vai deixar de ser mão de obra. Então, morreu, tinha que pagar uma multa por ter morrido e deixado de ser mão de obra. Era assim que esses eram
os impostos, né? Tudo isso que os servos tinham que pagar pro senhor feudal. Sobrava o que para eles? Quase nada, né? A gente vai ver agora como era um feudo, né? As funcionalidades dentro do feudo, tá? Bom, a gente vai entender agora como que funcionava os feudos, tá? Bom, então a gente tem aqui, ó, o manso servil, tá vendo? A gente tá vendo que esse manso servil aqui são plantações. E esse manso servil era a plantação dos servos, dos camponeses. Todos os camponeses que moravam aqui, eles plantavam no manso servil para eles sobreviverem. Se vocês lerem aqui, ó, vocês vão ver que já no século V, né, eles usavam técnicas de rotação de cultura. Eles já entendiam lá na Europa que, lembra que a gente estudou rotação de cultura em geografia? Que se você não fizesse rotação de cultura, o solo podia ficar comprometido. Aqui a gente tem, aqui ó, essa parte aqui ó, tá vendo? Essa parte aqui é a reserva ou manso senhoril, que é a parte das terras que pertenciam ao senhor feudal. Lógico que as melhores terras, as terras mais produtivas, era do senhor feudal, tá? Aqui ficava o celeiro, e o celeiro era onde armazenava-se as colheitas e guardavam-se os cavalos, assavam os pães, faziam as ferramentas, e para o camponês usar o celeiro, ele tinha que pagar um imposto, tá? Aí a gente tinha aqui também a casa dos camponeses, tá vendo? Um moinho, que era onde eles moíam os cereais. E aí, para usar o moinho, também tinha que pagar para o senhor feudal. A gente tem aqui, ó, criação de animais, que eram criação de animais dos servos. E onde ficavam os nobres. Vocês estão vendo que aqui tem uma igreja? A igreja era muito importante, né? Tinha uma igreja aqui no feudo, a igreja era muito importante. E aqui o castelo onde morava o senhor feudal e os nobres. Então, ó, vocês estão vendo que o castelo ficava bem fortificado. O que acontecia? Quando havia uma invasão, os camponeses, eles se escondiam aqui dentro do castelo e daí eles fechavam a porta, enquanto os guerreiros batalhavam. Vocês estão vendo que a casa dos camponeses era bem simples, né? Não tinha como ter muita coisa também com o tanto de imposto que se cobrava. Aqui atrás a gente tem os bosques, né? Nos bosques havia muita caça, só que a caça era uma coisa que só era permitida aos nobres. Então o camponês não podia caçar. E outra coisa, uma vez que o camponês viesse para esse feudo, ele não podia fugir desse feudo, não podia sair do feudo. Ele tinha que pedir para sair. E se ele fosse expulso, né, ou saísse, ele podia não ser aceito em outro feudo. E se ele fugisse, ele também era perseguido igual um escravo. Então o camponês era quase que nem um escravo nessa época, né? Porque ele não tinha a opção de sair a hora que quisesse e ele tinha que pagar todos aqueles tributos ao rei, né? E como que era a economia e a vida nos feudos, né? Nos feudos havia agricultura e a pecuária, né? E não tinha circulação de moeda, não tinha mais comércio. Lembra que a gente estudou que o comércio, ele já tinha sido... Ele não tinha acabado, mas ele praticamente não existia mais. Não existia um dinheiro só, não existia um dinheiro comum. Cada feudo tinha sua moeda, cada feudo tinha sua forma de trocar moedas. Então era muito difícil um feudo fazer negócio com outro. Então os feudos eles tinham que ser autossuficientes, né? Bom, então como eu estava dizendo para vocês, os feudos eles tinham que ser autossuficientes, porque não existia uma moeda só. Não existia uma forma, né, uma moeda para se trocar e fazer comércio com outro feudo. Então tudo que o feudo precisava ele tinha que produzir. Então, como eram as relações econômicas do feudo? Não havia relação econômica externa, muito pouca relação econômica externa. O feudo ele tinha que ser autossuficiente. Ou seja, produzir tudo que era necessário.
Então, o feudo deveria ser autossuficiente. E outra coisa, né? A gente viu que a Igreja Católica era ela a religião que tinha nos feudos. E grande parte dos comerciantes, eles eram árabes ou eles eram de outra religião. Mas grande parte dos comerciantes eram árabes. E a Igreja Católica condenava os árabes porque não eram católicos, né? E aí o que acontece? Eles proibiam de fazer comércio justamente porque eles eram árabes e não podia fazer comércio com os árabes. E daí também é um motivo pelo qual o feudo tinha que ser autossuficiente, porque ia ser proibido de fazer comércio, ok? Bom, então, atividades para essa aula. Atividade 2 da apostila, teste 2 e em casa 2, ok? Façam as atividades, tirem as dúvidas comigo, tá certo? E aproveitem bem essa aula e até breve, meus queridos.